Irmãos, graça e paz. Vamos abrir as Escrituras no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 46. Vou ler até o versículo número 55. Lucas 1, versículo 45 ao 55. Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, que contemplou na humildade da sua serva. Desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, tanto é o seu nome. Sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou seu trono os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão, de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Tá, meus irmãos? Senhor, esta é a tua palavra santa, inspirada, cheia de belezas espirituais, cheia de luz da revelação de Deus para os homens. Senhor, abençoe este momento de nossa reflexão na tua palavra. Senhor, fale aos nossos corações neste sermão sobre tantas coisas importantes que estão contidas nesse texto, no cântico da tua serva Maria. Ó Senhor, obrigado pela grande obra de salvação. Obrigado porque o Senhor nos deu Cristo. Obrigado porque Jesus encarnou. Obrigado porque esse estado de humilhação não permaneceu, chegou ao estado de exaltação. Louvamos o teu nome por isso. Cristo de Deus humilhou-se, esvaziou-se, está agora exaltado à destra. Nós adoramos o teu nome, com base nessa verdade. Ensina, Senhor, nesta manhã mais uma vez, em nome de Jesus. Podem sentar, meus irmãos. Nós vamos propriamente começar hoje a examinar alguns cânticos que estão contidos nesses dois primeiros capítulos de Lucas. E agora pela manhã nós vamos meditar e chama-se comumente de Magnificat. O Magnificat significa enaltecimento. Então, esta palavra é retirada exatamente do versículo 46, quando Maria diz: a minha alma engrandece ao Senhor. Aqui Maria está exaltando a Deus, louvando a Deus pela grande obra que Deus estava fazendo por meio dela. A natureza humana de Jesus é herdada de sua mãe, Maria. Tinha duas naturezas, e essas naturezas são fundamentais para a obra de salvação. Tem a natureza humana, juntamente com a natureza divina, não teríamos plenamente uma obra de reconciliação. Por isso, hoje, Cristo exaltado nos céus ainda possui as duas naturezas. É necessário que as duas naturezas estejam juntas para que os homens tenham acesso a Deus, estejam em união com Deus. Nenhum homem conseguiria voltar a Deus por si mesmo.
A única forma de estar o homem com Deus novamente era o próprio Deus tornando-se homem, trazendo os homens de modo pactual a ele. Mesma forma que os homens foram apartados de Deus por meio do pecado de um homem, eleitos foram atraídos a Deus por causa da obediência de um homem, ou o Cristo homem, Deus homem, Jesus Cristo. Esse cântico nos ensina, demonstra o favor de Deus pelos desfavorecidos, e Maria aqui representa também os desfavorecidos, ao contrário do que se diz há muitos séculos dentro da cristandade. Maria não é nenhuma espécie de mediadora. Maria não é alguém que tem poder de levar os homens a Deus ou de ouvir as orações dos homens e respondê-las. Maria era alguém tão necessitada de salvação como eu e como você. Maria precisava de um Salvador. Por isso ela diz no versículo 47, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. E Deus é ou foi o Salvador de Maria, é porque ela precisava de salvação. Então, ela não era imaculada, era uma pecadora. Uma mulher piedosa, uma mulher crente, mas uma mulher pecadora, que necessitava de salvação. Esse texto nos ensina também, meus irmãos, que Deus abate os orgulhosos, mas precisamos atentar também para a estrutura desse pequeno cântico de Maria. Podemos dizer, este salmo proferido por Maria. Alguns estudiosos vão opinar que Lucas optou usar o formato da fala de Maria como um cântico. Possivelmente ela não cantou, mas ela apenas falou isso. Eu prefiro ficar com o formato do texto inspirado, achando que realmente ela louvou ao Senhor pelo grande feito que ele fez. Isso vai acontecer em vários lugares das Escrituras, por exemplo, com Miriam, vai acontecer com Moisés, isso vai acontecer com Ana no Antigo Testamento, e aqui mais uma vez aparece com Maria, mais à frente com Simeão, e assim sucessivamente dentro do Novo Testamento. Mas vamos notar algumas coisas. Gostaria que os irmãos abrissem comigo a Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 2. Primeiro livro do profeta e juiz Samuel, capítulo de número 2. Nós vamos ler versículo 1. Aqui temos o cântico de Ana. Nós nos lembramos da história de Ana. Era uma mulher estéril, desejava muito dar filhos ao seu marido, mas se angustiava por não conseguir. O texto vai nos dizer o seguinte: então orou Ana e disse: meu coração se regozija no Senhor, minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, quanto me alegro na tua salvação. Muito parecido, não é? Verso 2. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis fingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas que andam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura, faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos
emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Céus troveja contra eles o Senhor. As extremidades da terra, o Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. O que nós aprendemos com isso? Em primeiro lugar, Maria era uma mulher que conhecia as Escrituras. Maria está citando o Cântico de Ana. Isso aqui é impressionante. Há 3 eixos aqui do Cântico de Maria. Maria era uma mulher que conhecia as Escrituras. Quando nós falamos disso, precisamos atentar para esse contexto, especificamente que isso aqui é realizado, que acontece. Naquela época, nossos irmãos não tinham isso que nós temos. Eles não tinham um livro em mãos. Os livros eram copiados, muitas vezes, a maioria esmagadora das vezes, os judeus apenas ouviam a leitura na sinagoga. Eles não tinham acesso ao texto. Apenas estavam atentos à palavra que era lida e memorizavam. Maria tinha em sua mente o Cântico de Ana. Então profere isso no seu cântico. Observe que há muitas semelhanças. Veja o texto de Lucas. A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade de sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurado. Porque o poderoso fez grandes coisas. Veja o versículo 50. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Além de Maria lidar com o Cântico de Ana, agora ela está lidando no versículo 50 com o Decálogo. Que mandamento é esse? Versículo 50. Terceiro mandamento. Maria está invocando o nome do Senhor e não está o invocando em vão. Porque o Senhor fez ela conceber o Santo Salvador do mundo. Além dela mencionar o Cântico de Ana, no versículo 50, agora ela menciona o terceiro mandamento. Há uma outra questão aqui interessante a observarmos. Veja o versículo 55. 54 e 55. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometer aos nossos pais. Ela está lembrando-se aqui, Gênesis 12, a promessa que Deus fez a Abraão de enviar um descendente. Esta promessa de Deus a Abraão é uma repetição da promessa que Deus fez a Eva, que daria também uma semente. Então, o que é que Ana tem em sua mente aqui, em seu cântico, em sua oração? O cântico de Ana, terceiro mandamento e a promessa de Deus feita a Abraão. Esta mulher era uma mulher que conhecia as Sagradas Escrituras. Isso nos ensina imediatamente, meus irmãos. Uma vez que conheçamos a Deus, uma vez que sejamos alcançados pelo seu favor, nós devemos conhecê-lo por meio das Escrituras. Nós somos salvos por Cristo, não somos salvos pelas Escrituras. Mas são as Escrituras que revelam a Cristo, precisamente. Um crente que conhece a Deus precisa conhecer como Deus se revela nas Escrituras. Maria tinha familiaridade com as Escrituras. Maria tinha familiaridade com as promessas de Deus, com a lei de Deus. Você tem? Você tem familiaridade com as Escrituras? Você conhece a palavra de Deus? Você penetra na palavra de Deus diariamente, a fim de alcançar alimento para a sua alma e consolação para o seu espírito abatido? Você busca a Deus na sua revelação? Como tem sido a sua relação com a palavra de Deus? Esta mulher era uma mulher piedosa e um exemplo para nós.
e que quando nós conhecemos a Deus profundamente nas Escrituras, nós teremos uma dimensão muito maior do favor de Deus que nos alcança. Nós teremos um coração mais grato a Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, Maria era uma mulher humilde. Veja o que ela diz. A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade de sua serva. A ideia de humildade aqui, a gente precisa entender, porque não é aquela ideia assim, nossa, como eu sou humilde. A ideia de humildade aqui é desfavorecida. Uma mulher pobre, uma mulher que não tinha nada que chamasse a atenção de ninguém, nem mesmo de Deus. Então ela diz, Deus atentou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Veja que ela não diz, todas as nações me considerarão importante. Todas as gerações me considerarão uma mulher maravilha. Ou todas as gerações me considerarão empoderada. Ela diz, todas as gerações me conhecerão como bem-aventurada. Esse termo bem-aventurada está relacionado ao favor de Deus aos homens por meio de Maria. Ela teve o privilégio de ser um instrumento de Deus para trazer a salvação ao mundo. Como eu disse no último domingo, as mulheres judias tinham esperança de que seriam mãe daquele que seria a grande semente de Abraão, a promessa feita a Eva. Os judeus tinham essa expectativa e as mulheres judias nutriam isso. Por isso que Ana se angustiava tanto em ser estéril. Porque uma mulher judia, quando era estéril, isso queria dizer também que ela não seria um instrumento de Deus para trazer o Messias ao mundo. E Maria é alcançada por isso. Quando nós olhamos para isso, para a humildade de sua serva, para a humildade da serva do Senhor, nós aprendemos algo interessante com o bispo Ryle, um bispo anglicano importante, que escreveu tantas coisas interessantes, viveu na época de Spurgeon, era um contemporâneo de Spurgeon. Ele disse o seguinte, a humildade é a dádiva que melhor pode adornar um cristão. A humildade é a dádiva que melhor pode adornar um cristão. A beleza da caminhada cristã está na humildade. E aqui aprendemos com Maria que se não formos humildes, possivelmente também não seremos cristãos. Em terceiro lugar, meus irmãos, aprendemos que a vida de gratidão de Maria é adornada pela adoração e pela alegria. Veja o que diz o texto aqui, inicialmente, né? Versículo 46. A minha alma engrandece ao Senhor. 47. O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Aqui nós temos adoração e aqui nós temos alegria. Essas duas coisas são bases sólidas, dois pilares importantes para a gratidão no coração do povo de Deus. Você é grato a Deus? Você é grato a Deus por mais um ano que se passou? Então, alegre-se e adore o Salvador. Mesmo em detrimento a dores deste mundo, mesmo em detrimento a tantos problemas que nos alcançam, adore e alegre-se no Salvador, porque Cristo é o maior presente de Deus para os homens. Maria compreendia como o Senhor lidou com o seu povo na antiguidade. Veja o que ela cita a partir do versículo 49. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou seus tronos poderosos e exaltou os humildes. Isso é uma referência a todas as vitórias que Deus deu ao seu povo no Antigo Testamento, a saída do Egito, as vitórias nas batalhas que Israel travou no deserto. Verso 53, encheu de bens os famintos e despediu vazios
os ricos, amparou a Israel. Maria se lembra e nos lembra de que Deus cuidou do seu povo na antiguidade e continua cuidando do seu povo hoje. A maior expressão do cuidado de Deus por nós hoje é Cristo. Ela se lembra de que Deus deu várias vitórias ao povo na caminhada. Ela se lembra de que Deus abateu os gigantes do povo de Deus. Ela se lembra que Deus preservou a geração de Israel. Mas ela nos lembra que Deus continua cuidando do seu povo. Deus continua cuidando de nós. Deus continua cuidando de você, de sua casa, da sua vida, por meio de Jesus. Jesus é o maior bem que Deus poderia nos dar. Por fim, meus irmãos, Maria tinha uma firme visão nas promessas de Deus. Promessas de Deus são nosso maná diário e nossa água diária. São as promessas de Deus que nos sustentam. Promessas de Deus são o nosso pão, são a nossa bebida. Nós devemos nos amparar nisso. Nós devemos confiar nisso. Deus amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. A ideia de lembrar-se da misericórdia é Deus trouxe manifestamente a sua misericórdia ao seu povo, alcançando o seu povo. A ideia de lembrar-se aqui é Deus manifestar misericórdia. Não é literalmente Deus lembrar-se. Lembrei que eu sou misericordioso. Mas Deus manifestar a sua misericórdia. Como isso é maravilhoso, meus irmãos. Porque o texto vai dizer aqui, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Nós podemos nos frustrar, nos ter por algumas percas que tenhamos nessa vida. Mas todas as vezes que isso nos alcançar, nós devemos nos lembrar a maior promessa, a promessa. Deus já nos deu, já cumpriu. Há coisas que nós imaginamos que sejam promessas, e não são. Nós imaginamos que Deus nos dará ou fará por nós, mas Ele nunca disse que faria ou daria. Nós simplesmente imaginamos isso. Mas a promessa, Ele já deu e já cumpriu. Jesus. Jesus é a promessa cumprida em nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Promessas são o nosso maná e nossa água. São as promessas que vão nos amparar sempre. Abra sua Bíblia no Salmo 20. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de Deus. E refrigera-me alma. E me guia pelas veredas da justiça, por amor a mim. A ideia de vereda não é a ideia de um caminho largo, né? A ideia de caminho estreito. O texto vai nos dizer, nós estamos nesse caminho estreito, Jesus falou, mas sempre tendo direção. Nunca perdidos. Nunca sem bússola ou sem mapa. Ele nos guia
pela sua vereda da justiça. Magnífico disso é que o texto não diz assim, Davi não diz assim, por amor a mim, ou por amor a nós, ele fará isso. O texto diz, por amor a ele mesmo. É maravilhoso, irmão. Porque ele prometeu a ele mesmo, eu os guiarei e amarei para sempre. Ele não pode mentir. Ele não pode invocar o seu próprio nome em vão. Ele não pode dar falso testemunho contra o próximo. Eu os guiarei por amor ao meu nome, os guiarei na vereda da justiça, e eu irei refrigerar a alma do meu povo nessa vereda. Eu irei edificar, fortalecer, alegrar, o que é um bom copo d'água no deserto. Não precisa nem do deserto, Caruaru já basta. O que é poder tomar um banho num dia muito quente? É muito bom, não é, irmãos? Mas o refrigério do Senhor é muito melhor. Aquele que conhece a Deus e a habitação do seu Espírito Santo sabe o que é ser refrigerado. Não é uma mera sensação psicológica. A presença de Deus inundando o coração de um crente, trazendo paz, alegria. O texto vai nos dizer que esse pastor que é o nosso guia, porque é a ideia aqui de guia, o pastor literalmente é um guia. Hebreus 13, 7 e 17 dizem isso. É uma recomendação para a igreja: atentai para os vossos guias e para a forma que eles ensinam e vivem. Esta é uma palavra derivada, esse é um conceito de Hebreus derivado do Salmo 23. O pastor é um guia, as ovelhas têm uma visão curta e elas não sabem onde tem águas tranquilas e onde tem bom pasto. O pastor sabe, porque ele vê mais longe e ele leva elas até aquele lugar. O texto nos diz que o Senhor é o nosso guia e não deixará faltar o pasto e a água tranquila. Ele não deixará faltar a comida e ele não deixará faltar a bebida. Ele não deixará faltar a sua própria presença. Isso também é maravilhoso, porque o texto nos ensina que ele nunca deixará faltar a nós, a ele mesmo. A promessa aqui, irmãos, é: eu nunca faltarei a você. Pode até faltar um dinheiro, pode até faltar uma comida, pode até faltar uma roupa, pode até faltar alguma alegria nessa vida, mas ele prometeu: eu não faltarei a vocês. Nós podemos nos alegrar, irmão. Nossa alma pode rir com essa verdade. Ele nunca faltará, nunca nos desamparará. O texto no verso 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Quando uma ovelha se desgarrava, ou ela estava em perigo, ou ela teimosamente vivia em perigo, porque tinha aquela ovelhinha que sempre ia para a beira do precipício, né? E gostava de ficar por ali. Eu não estou só brincando. O pastor quebrava sua pata com o bordão, para que ela não andasse mais. Porque era melhor tê-la ferida e viva. Esse texto nos ensina que as feridas do pastor, as feridas feitas pelo pastor, também consolam nossa alma. Porque nós podemos até brincar no vale da sombra da morte ou passar por ele, mesmo sem querer, né? Podemos ser empurrados a este vale
e permanecermos ali por um tempo, mas a promessa é: eu estou contigo, e a minha vara e o meu cajado te consolam, mesmo que eu lhe feri. Se o Senhor lhe feriu este ano, entenda que isso é consolação. Só um crente pode entender isso. Só um crente pode entender que quando ele é ferido pelo Senhor, ele também recebe refrigério. Só um crente pode entender que quando ele é alcançado pela dor vinda do Senhor, ao mesmo tempo ele é alcançado pela restauração do Senhor. E há coisas que nós não poderemos entender, há coisas que nós nunca conseguiremos discernir, mas há outras coisas que nós devemos nos lembrar. Eu não lhe faltarei. Eu sempre lhe alimentarei. Eu sempre irei refrigerar a sua alma. Eu sempre lhe consolarei. E o texto no verso 5 nos diz algo surpreendente. Davi diz: tu preparas para mim uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Magnífico. E Davi está dizendo: ainda que eu transite por perto da morte, ideia de vale da sombra da morte, uma ideia depressiva, né? É de descer, vale é embaixo, é o oposto de um monte. Então, ainda que eu ande pelo vale, o vale escuro é a ideia de sombra, um vale escuro de sombra e de morte, porque muitas vezes o que aparece para nós é apenas isso, parece que o que nos cerca é trevas, e quando nós estamos nessas densas trevas diante dos nossos olhos, o que nos alcança é a incompreensão e a confusão de mente. A incompreensão e a confusão de mente. Um crente pode experimentar isso, o vale da sombra e da morte, incompreensão, ele não entende porque Deus está fazendo algumas coisas e ele se confunde com as ações de Deus. Ele fica tateando, tentando achar onde está a manifestação da graça. Ele fica tentando procurar onde está o amor de Deus sendo manifesto no meio daquele vale. Onde está esse pastor que disse que nunca faltaria? Ele está no mesmo lugar, governando todas as coisas. Embora pareça que às vezes ele se oculta, mas como já disse um poeta, irmão nosso, por trás do rosto carrancudo de Deus há um sorriso escondido. Por trás do rosto carrancudo da providência há um sorriso escondido. Sim, nós podemos enfrentar o vale de sombra e de morte. Sim, nós podemos andar pela vereda, e nós vamos andar pela vereda, pelo caminho estreito, mas a promessa é banquete. Essa é a promessa. Preparas uma mesa perante mim, diante dos meus adversários, e unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. É banquete. Em miséria. É o cálice na mesa, irmãos. E a garrafa enchendo e ele transbordando e derramando sobre toda a mesa. E ninguém pode dizer àquele que serve: está estragando o vinho. Porque ele diz: o vinho é meu. O vinho é meu. E eu quero derramar até transbordar. Ninguém pode dizer: há muita comida que será estragada aqui. Porque ele diz: a comida é minha. Sou eu que coloco a mesa. Sou eu que preparo o banquete. Ele nos diz aqui que é Ele que farta a nossa alma de bens. Oh, meus irmãos,
Cristo é o nosso banquete. Ele diz: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Esta promessa do versículo 5 não tem a ver com prosperidade terrena, tem a ver com prosperidade espiritual, porque muitos santos aqui nunca terão uma mesa farta. Muitos santos aqui nunca experimentarão uma ceia de Natal. Muitos santos aqui só verão banquete em alguma festa na igreja, não nas suas vidas. Muitos santos aqui nesse mundo vão ter que se contentar com farinha e com água. Eles vão ter que dividir uma coxa de galinha para 4 filhos. Mas para eles não faltará banquete espiritual. A certeza disso é que Deus disse através de Davi: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Bondade e misericórdia aqui significam favor, graça, misericórdia ou amor leal nunca me deixarão. E mais do que isso, meus irmãos, o Salmo termina dizendo: a graça de Deus e a sua misericórdia, escute, irão me perseguir para sempre. A graça e a misericórdia vão me perseguir para sempre e nunca deixarão de estar atrás de mim. Mesmo no vale, mesmo na vereda estreita, o Senhor diz: eu nunca te faltarei. A gente terminar com esse versículo 6, abre em Tito 3. Versículo 5. Quatro e 5. Tito 3, 4 e 5. Quando, porém, se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, seu amor por todos nós, ou para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador, renovador do Espírito Santo. Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Quando, porém, se manifestou a benignidade ou bondade de Deus? Quando se manifestou a bondade de Deus? Cristo. Esta bondade e misericórdia que nos perseguem é o que John Stott chamou de o grande caçador dos céus. A expressão de John Stott é maravilhosa. Pode até querer deixar ele, mas ele não deixa você. Não é, Cesar? Ele nos caça. Ele procura verdadeiros adoradores e acha. Traz. Com cordas de amor, com correntes de graça. Bem-aventurado aquele que é acorrentado na graça de Deus. Irmãos. Bem-aventurado é aquele que é aprisionado pelo amor de Deus. Vamos orar? Obrigado por tua palavra, Senhor.
Obrigado por ter falado conosco. Obrigado por Jesus. Amém.